Amém? Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus. Tá vendo, pastor Ricardo? Só tá feliz. Amém? Bom, hoje nós estamos de volta aqui, depois de alguns dias aí. Eu amo estar sentado e ouvindo pastores pregarem, assim como eu também amo falar da palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar mais uma série. Eu tô meio surdo. Tô me ouvindo direito, tô meio gripado. Tá bom. Hoje nós vamos iniciar mais uma série de pregações. Quantas são, Bianca? Você lembra? 12? 10? Umas 10 pregações, onde nós vamos falar das parábolas. Não vamos falar sobre todas as parábolas, mas sobre as principais parábolas de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então serão uma série de 10 pregações, essa primeira série do ano. E eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas, que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. O primeiro texto que nós vamos trabalhar durante essa série é Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 23. Assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo caminho, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes. O calor do sol e secaram, não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem a dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem. E seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os olhos, pois eles veem, os seus olhos, pois eles veem, os seus ouvidos, pois eles ouvem. E eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos mais uma vez reunidos em Tua presença para ouvir a Tua palavra. Louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome, rendemos a Ti graças, adorações. Nessa hora, Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Torna, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, um solo fértil, uma terra fértil, para que a Tua palavra possa permanecer na nossa vida e frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Primeiro, por que a escolha de parábolas? O próprio Jesus, durante o seu ministério terreno, ele fazia uso das parábolas para ensinar o povo. Qual o significado de parábolas? A tradução de parábolas, literalmente, são comparações. Então, as parábolas elas tinham um caráter didático para explicar realidades espirituais através de coisas que eles conheciam. A gente vê em João capítulo 3, quando Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos, ele começa a falar de coisas naturais para explicar realidades espirituais. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, o vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, e ele sopra onde quer. E também é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Ele começa a falar de coisas que Nicodemos a princípio não entende. E Jesus fala assim: Nicodemos, se eu falo de coisas naturais, você não entende? Imagine se eu começar a falar de coisas espirituais. Então, a forma como Jesus ensinava, muitas vezes, era utilizando parábolas de coisas que eles conheciam para explicar realidades espirituais. Essa perícope, esse trecho que nós lemos, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, Jesus ele fala a parábola. A segunda parte, Jesus explica por que falou por parábolas. E a terceira parte, ele explica a parábola que ele havia acabado de falar. Então, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, para explicar o que Jesus estava dizendo, que aqui se a gente não tivesse nenhuma pregação, só de ler o texto já seria muito fácil a gente entender o que Jesus estava dizendo, porque Jesus fala a parábola e ele próprio faz a aplicação e explica a parábola para aqueles que ouviam. Mas o motivo pelo qual Jesus estava usando parábolas é porque ele fala que ele estava falando para gente que aquela mensagem não deveria alcançar. Entenda que Jesus está num contexto em que, além dos seus discípulos e dos apóstolos, haviam também pessoas que muitas vezes eram opositores à própria mensagem. Havia ali grupos religiosos, como os fariseus, que se opunham à pregação do evangelho, e os judeus também. E Jesus está dizendo assim: olha, por que eu falo por parábolas? Logo depois de Jesus ter contado a parábola, dizendo assim: olha, um semeador saiu a semear, ele espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, as aves vieram e comeram, outras sementes caíram em solo rochoso, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quando Jesus fala essa mensagem, todo aquele público que estava ali sabia exatamente o que era um contexto agrícola daquele tempo. Todos eles estavam ambientados com aquele conteúdo, com aquela palavra, com aquele contexto do que ele estava falando. Jesus estava falando exatamente do que eles viviam ali cotidianamente, diariamente, rotineiramente. Ele estava falando de coisas que era natural para eles, era um contexto de plantação. A sociedade palestina, judaica em especial, ela era uma sociedade agrícola, desde os tempos de Jacó, desde os tempos dos patriarcas. Eles se desenvolveram em torno de uma sociedade agrícola e permaneceram até aquele contexto. Quando Jesus ele começa a falar para eles a respeito de uma plantação, de um solo, de uma semeadura, era algo que era extremamente natural. Coisa que talvez não seja para os nossos dias. A maioria de nós aqui nunca teve a oportunidade de conhecer um processo de plantação, de lavoura. Até tenha um conhecimento empírico, até tenha já visto alguma vez, até saiba exatamente, mais ou menos, ou fez aquela lição da escola de plantar o feijãozinho no algodão. Então a gente conhece, alguma coisa a gente conhece. Mas para aquela cultura, para aquele povo, para aquele tempo, aquilo era extremamente natural. Porém,
ao terminar a mensagem, a primeira coisa que os discípulos fazem é assim: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Por que o Senhor está falando de plantação, semente, que cai no solo, à beira do caminho, as aves vêm e comem, semente, que cai no solo, mas ele não tem raízes profundas, semente, que cai, mas sufocada pelos espinhos, semente, que prospera a 30, 60 e a 100 por um. O que o Senhor quer dizer com isso? E Jesus, então, em particular, Jesus ele vai e fala para os discípulos assim: o motivo de eu falar por parábolas é para que aqueles que ouvem o que eu digo não entendam. E aqueles que virem o que eu faço não compreendam. Olha só. Marcos, capítulo 4, vai narrar essa mesma passagem e vai dizer, lá em Marcos, que Jesus diz que não era para os fariseus entenderem a mensagem. Porque certamente se eles entendessem, eles creriam no Evangelho. E a Bíblia diz que Deus havia endurecido o coração deles para que eles não entendessem. Então, se hoje nós temos oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho e entender, há uma atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para que nós possamos entender a mensagem. É necessário que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações para que a gente entenda a mensagem. Quantas vezes eu estive na igreja e tive a oportunidade de pregar, e chega na semana, acontece alguma coisa, de repente, a gente fica... Eu lembro quando eu comecei a pregar em séries aqui na igreja, a primeira série que eu preguei, se eu não me engano, foram sobre milagres de Jesus em João, aí depois preguei uma sobre as 7 cartas de Apocalipse, e já começamos uma série em Romanos, durou mais de 2 anos. E tudo o que acontecia na igreja, naquele contexto, daquela semana, daquele período, era o que a gente estava tratando em Romanos. E não tinha como a gente escolher a mensagem, não era uma coisa que era direcionada. Mas Deus era tão bom, tão benevolente, tão gracioso, que o tema que a gente trabalhava na semana era exatamente um contexto que a gente estava vivendo. De repente, a gente está falando sobre circunstâncias e situações, parece que as pessoas estão na igreja e elas não ouvem a mensagem. A mensagem não alcança o coração delas. Não há mudança, não há transformação. Aquilo me trazia um sentimento de frustração. Meu Deus, mas eu estou falando sobre isso. Eles estão fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus está falando. Quantas vezes a gente passa por essa experiência? Fala e a pessoa faz exatamente o contrário. De repente, Jesus está falando a respeito disso. Ele fala assim: eu falo de uma forma que não é para que eles entendam. Só que ninguém pode se tornar indesculpável diante de Deus. E aí, Jesus ele vai dizer assim, olha, Isaías capítulo 6 vai falar sobre isso. A profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade. E tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem. E o seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Marcos capítulo 4 vai dizer exatamente assim. Mesmo que vejam, Marcos capítulo 4, versículo 12, de modo que, mesmo que vejam o que eu faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Olha o que Jesus está falando assim, está falando, eu falo, eles não entendem, se eles entendessem, eles seriam perdoados. Se eles entendessem, eles seriam transformados. Se eles entendessem, eles seriam regenerados. E aí ele vai explicar a parábola. Aí ele fala assim, agora eu vou explicar para vocês o sentido da palavra. Mas ele diz assim, olha, felizes, porém, são os olhos, pois eles veem, e os ouvidos, pois eles ouvem. E eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Aí ele vai explicar a parábola. E ele fala assim, conta mais uma vez a parábola. Ele fala assim, olha como que era o contexto daquela época. Na maioria das vezes, quando havia uma semeadura, haviam 2 formas dessa semeadura acontecer. Ou
o semeador, ele carregava aquela semente na mão. Então imagine, você vai plantar milho. Você enche a sua mão com milho. Você começa a andar com o milho na mão. Sua mão estiver cheia de milho, o que vai acontecer? Algumas das sementes pode ser que caiam no caminho. Elas vão cair. Não necessariamente só no lugar onde você destinou plantar, mas elas estão caindo no caminho. Quando a gente está pregando o evangelho, que é o contexto do que Jesus está falando, que é a própria mensagem, a própria pregação, o próprio ensino, a própria boa notícia, que é o evangelho de Cristo, a gente está pregando para crente, a gente está pregando para quem não é crente, a gente está pregando para a gente que anseia por ouvir a palavra e colocar em prática aquilo que ouve, a gente está pregando para a gente que simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. A mensagem não alcança o coração daquela pessoa. Você pode falar 50 mil vezes sobre o mesmo assunto e ela não muda, ela não consegue ser transformada. E a mensagem ali naquele contexto, Jesus estava pregando para uma multidão. A Bíblia vai falar que era tanta gente que ele tem que entrar no barco e se afastar, para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Jesus, ele usa os recursos disponíveis na época. Ele vai e entra dentro do barco, ele se afasta um pouco, para que quem estivesse na praia, à margem, pudesse ouvi-lo com clareza. Porque o evangelho é isso, não são mensagens cifradas, não são códigos. O evangelho é claro a respeito daquilo que nós devemos fazer. E o semeador, ele sai a semear, ele pega a semente dentro do saco e ele pega a semente com a mão. E algumas sementes elas vão cair. Outra forma de se semear também era fazendo um furo no saco. E esse furo no saco fazia com que a semente caísse por onde o lavrador passasse. O lavrador está passando. O lavrador está semeando. Quem são os lavradores do nosso tempo? Aqueles que anunciam a mensagem. Aqui, quando a gente está aqui falando do evangelho, essa mensagem está sendo semeada. No contexto que nós pensamos ser a lavoura, no contexto que nós pensamos ser à beira do caminho, essa mensagem está alcançando pessoas em todos os lugares, através da pregação na internet. Talvez o vizinho possa ouvir a mensagem. Essa mensagem está sendo semeada. E o semeador, então, ele começa a andar. Só que ele não sabe a profundidade do solo. Na Palestina, muitas vezes, o solo ele tem uma fina camada de terra, mas ele é rochoso por baixo. Ele só sabe a profundidade do solo se ele arar a terra antes. Nesse contexto que Jesus está falando, a terra não havia sido arada, a semente havia sido simplesmente semeada. Está semeando. É tempo de semear, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de falar da mensagem de Cristo. De repente, Jesus ele começa a explicar e ele fala assim, ouça a explicação. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Será que isso acontece nos dias de hoje? A gente pode vir aqui pregar o evangelho 50 mil vezes, vai ter gente que não entende. São sementes que são lançadas à beira do caminho. Quantas vezes a gente ouve uma pregação, ouve uma mensagem, e alguém chega e fala assim, nossa, a pregação foi uma bênção, Deus falou. Outra pessoa fala assim, o que foi pregado? A gente não tem o PG toda semana? E no PG a gente não fala sobre a mensagem que é pregada no domingo? Quantas vezes a gente chega no domingo e não lembra nem o que foi pregado, nem o que foi falado? Porque a semente, muitas vezes, ela está sendo lançada à beira do caminho. Elas caem à beira do caminho, elas ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente qual foi lançada no seu coração. Quem tem roubado a semente? Maligno. Sabe qual que é o maior exemplo de sementes sendo lançadas à beira do caminho hoje?
Celular na igreja. Se você passar é o WhatsApp, Facebook, Instagram, jogos eletrônicos, mas a mensagem está sendo lançada à beira do caminho. A gente sai da igreja, muitas vezes a gente não lembra nem o que foi pregado. Tem algum problema em você usar o celular? Não, o celular hoje é um recurso importante. No celular eu tenho acesso à minha conta bancária, no celular eu tenho acesso ao meu documento pessoal, minha CNH fica no celular. No celular eu tenho acesso ao documento do meu carro. Ou seja, hoje se eu saio com o celular eu não preciso levar mais nada. Mais nada. No celular eu tenho acesso a falar com as pessoas. No celular hoje eu tenho acesso a tudo. A Bíblia e inclusive a distração. Então a gente tem que tomar cuidado para nossa semente não ser roubada. E o inimigo tem usado esses artifícios para roubar a semente que está sendo lançada. As aves que comem a semente à beira do caminho, elas não chegam nem a germinar, nem a entrar no solo, é porque elas estão sendo roubadas antes que elas tenham a possibilidade de dar fruto. O segundo exemplo que Jesus utiliza é as que caem em solo rochoso, que representa aqueles que ouvem a mensagem, recebem com alegria, mas não têm raiz profunda e não duram muito. Não são poucos os exemplos de pessoas que elas vêm para o Evangelho e elas vêm com uma efusão, uma felicidade. Eu não vou falar aqui um exemplo recente para não ser leviano. A gente tem exemplos, inclusive dentro da nossa própria igreja. E você fala, caramba, esse bênção. E vem, dá fruto. Tem visita, ele vai. Tem evangelização, ele vai. Tem culto, ele vai. Se tem ensino, ele está. Mas é como se fosse um planador. Ele voa, mas ele não está no alto, mas sabe que ele vai descer. Ele não pode subir se ele não for levado para lá. Só desce. E aí Jesus está falando assim, olha, são pessoas que ouvem a mensagem. No domingo, a mensagem é uma bênção na vida dela. A mensagem alcança a vida dela. Ela entende, mas na segunda-feira, aquilo que ela ouviu no domingo já não tem mais sentido, já não tem mais aplicação na vida dela. Aquela mensagem, ela é só para aquele dia, só para aquele momento, só para aquela hora. Ela sai da igreja, ela compartilha a mensagem, ela fala o que ouviu, ela fala o que ela aprendeu, mas ela não aplica. É aquele que a Bíblia vai dizer que representa aqueles que ouvem a mensagem, sem demora, recebem com alegria, contudo, uma vez que não tem raiz profunda, não duram muito. Duram muito. É tiro curto. E aí ele vai falar sobre o terceiro exemplo, que por não terem raízes, esse mesmo exemplo quer dizer, por não terem raízes, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. A semana passada, o pastor Lúcio falou sobre tribulações, sobre perseverança. Tem gente que não pode passar a primeira luta, já sai da igreja, já abandona o evangelho, que já quer desistir de tudo. Só que ele já passava a luta antes, e ele acha que os problemas dele são por causa da igreja. Passa a vida inteira semeando errado. Começou a semear certo uma semana, mês. Aí quer colher de uma vida inteira de colheitas erradas o certo que fez há um mês. Edivaldo, na sua oportunidade, ele falou, olha, tem o limite do cheque especial por displicência. Ponto.
Agora tem gente que se acha no direito de dizer: ah, Senhor, por que o Senhor permitiu o devorador, o inimigo entrar nas minhas finanças? Já falaram para um pastor famoso que o camarada chegou e falou assim para o pastor que o inimigo tinha entrado nas finanças dele, estourado o cartão dele, que ele era dizimista. O inimigo está furioso. O pastor falou, aí ele falou: eu sou dizimista, eu não aceito isso. Meu irmão, vou fazer o seguinte: dizimista, sou, fiel, sou. Tá bom, traz a fatura do cartão de crédito. Tudo que o inimigo gastou, tudo que é do devorador, a igreja vai pagar. Como assim, pastor? A igreja vai pagar tudo que o devorador gastou, tudo que o devorador tomou de você, a igreja vai te ressarcir. Aí ele falou: não, pastor. Ah, entendi. Entendi. Não, o que for. Tem vela preta lá, a igreja vai pagar. Tem frango, tem farofa, o que tem lá que o devorador usou lá do seu cartão, que a igreja paga? Porque muitas vezes a gente não é capaz de assumir que a gente é responsável pelas más escolhas que nós fazemos. E aí ele vai dizer que quando vem a tribulação, a perseguição, os problemas por causa da mensagem, cedo desanimam. E aí o que a gente fala, né, que a igreja ela é uma ótima parteira, mas uma péssima pediatra. Porque é muito fácil, se a gente fizer uma campanha de evangelização, ganhar almas é muito fácil. As pessoas elas vão para Cristo por emoção, por comoção, por dificuldades, vários fatores. Mas elas permanecerem no evangelho já é outra. E a semente ela é lançada e ela vai produzir fruto mesmo em meio a um solo rochoso. Ela produz o fruto, mas aquele fruto ele não tem raízes. E aí ele vai continuar dizendo assim: as que caírem entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Ou seja, o que ele está dizendo? Fala assim: tem gente e até o solo é bom, mas as riquezas, a preocupação do mundo, as coisas exteriores, fazem com que essa pessoa, geralmente, rapidamente, elas sejam sufocadas. Pelo quê? Pela ganância, por aquilo que elas querem ter, conquistar. Imagina se Deus, hoje, resolvesse atender todas as nossas orações. Hoje eu tomei uma paulada aqui. Estava assistindo o filme do Lamborghini. Olha assim, poderia. Já pensou se Deus ouve uma oração dessa? Já pensou? Já pensou se ouve uma oração dessa? Gente que, se tiver dinheiro para ir para a praia, já não vem para a igreja. Imagine com um Lamborghini. Gente, se tiver o dinheiro da passagem para ir para a praia, ficar 2 dias lá, já não vem mais para a igreja. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim: você não foi para a igreja de novo? Ah, eu preciso curtir minha vida. Sem dinheiro, imagina se tivesse dinheiro. Sem dinheiro, a pessoa consegue curtir a vida. Imagina com dinheiro. Por que Deus permite a gente passar muitas vezes por situações difíceis? É para forjar em nós um caráter aprovado. E Deus faz isso. Só que tem um tipo de pessoas que aí é onde Jesus diz assim: olha, aquele que ouve, entende, aquele que vê, enxerga, aqueles que vê o que eu faço e compreendem, a esses a semente prospera a 30, 60 e até 100 vezes. Ele não estava falando de uma colheita sobrenatural, apenas de uma colheita. A semente ela pode prosperar de 10 a 100 vezes.
que Jesus está falando? De uma boa colheita. Uma boa colheita ia gerar esse resultado. 30, 60 e até 100 por um. E ele está dizendo, quem são esses que representam um solo fértil? Se a gente perguntar aqui para algumas pessoas, assim, eu não entendo nada de planta. Nada. Zero. No máximo eu sei o que é um alface, uma rúcula, um agrião, eu sei. Senão eu ia estar comendo capim, se não tivesse distinguindo nem o alface de qualquer coisa verde. Mas eu não sei ver, conhecer plantas olhando. Só que eu sei que para a planta crescer, ela precisa de algumas condições. Uma terra boa, bom adubo, algumas plantas mais água, outras menos água. Umas precisam de exposição ao sol, outras não. Umas crescem em ambiente fechado, outras não crescem em ambiente fechado. Umas delas só vão florescer em determinadas épocas do ano, outras elas têm mais tempo para poder florescer. Certamente, se a gente fosse falar sobre planta, a Jô, a Andréia, o Dr. Lúcio, algumas pessoas daqui da igreja estariam ambientadas. Mas se pegar eu, a pastora Meire, Nicole, a Lilian... Falei. Entende? Eu vi. Você é especialista. Você, pastor Sidney, a Nicole, pastor Sidney, é especialista. Mas tudo bem, vamos lá. Esse é o tipo de história que Jesus contava. Nem todo mundo entendia. Não era para todo mundo entender, mas quem sabe entendeu a referência. E essa semente, ela produz, porque ela encontra um solo fértil. O que é um solo fértil? Solo fértil é aquele que ouve a mensagem, entende a mensagem e consegue aplicar aquilo na sua vida. Ela produz fruto a 30, a 60 e até 100 vezes a quantidade semeada. Sabe quando é que você vai ser uma terra fértil? Não é quando você ouvir a mensagem. Você está ouvindo a mensagem, você é apenas um solo sendo semeado. Não quer dizer que seja um bom ou um mau solo. Para que você seja um bom solo, é necessário que você ouça a mensagem, entenda a mensagem, aplique a mensagem. Aí sim você vai ser um solo fértil. É aquele que aplica a mensagem. Sabe qual que é a minha maior preocupação hoje? É ver o fruto que as pessoas estão produzindo. Porque a Bíblia diz que é pela árvore que se conhece seus frutos. Esses dias eu vi uma ilustração, eu gostaria até de ter trazido hoje. Uma laranja da igreja. O pastor pegou a laranja e ele falou assim: o que é isso, todo mundo? Laranja. O que acontece se eu espremer essa laranja? Vai sair o quê? O que vai sair? Mas se eu espremer diferente, vai sair o quê? Vai sair o quê? Laranja. E se eu prensar, vai sair o quê? E se eu pisar, vai sair o quê? E quantas vezes eu fizer isso, qual é o resultado que eu vou ter? Mesmo. Laranja. Você pergunta isso para uma criança, a criança vai responder de uma forma ríspida. Pergunta idiota. Uma vez a Nicole olhou para o Daniel, preocupada, achando que o Daniel estava com alguma coisa na boca, falou para o Daniel, Daniel, o que você tem na boca? Ele, dente. Tipo, a pergunta é óbvia, porque a resposta é óbvia. Agora, o que significa isso? Se eu espremer uma laranja, vai sair suco de laranja. Não importa como eu esprema, vai sair sempre suco de laranja. Não importa quem esprema, vai sair sempre suco de laranja. Não importa o instrumento que eu usar, vai sair sempre suco de laranja. Não importa se essa laranja está verde ou madura, vai sair sempre suco de laranja. Não pode sair outra coisa. Por quê? A natureza daquela fruta só pode dar aquilo.
Não tem como a natureza daquela fruta dar outra coisa. E por que quando nós somos afligidos, aflitos, espremidos, angustiados, oprimidos, pisoteados, o que sai da gente? Sai ódio, sai rancor, sai palavras duras, sai palavras torpes. Aí depois o que a gente fala? Ah, é porque ele me espremeu. Não, é a sua natureza. É a sua natureza. É a nossa natureza que é pecaminosa. Porque precisa mudar a qualidade do fruto, senão não importa como foi espremido, só vai sair coisa ruim. É o seu fruto que é ruim. É você que é ruim. Não é porque aconteceu isso, aquilo outro. Tem uma história que uma vez um sapo estava conversando com o escorpião. Lógico que é uma parábola. Isso não aconteceu de fato. É uma analogia, uma ilustração, uma comparação. Uma fábula. O sapo estava conversando com o sapo. Com o escorpião. Sapo com sapo, né? Sapo com o escorpião. Só para ver se vocês estão ligados. E de repente o escorpião falou: me ajuda a atravessar para o outro lado do rio? Ela falou: não. Me ajuda a atravessar para o outro lado do rio? Posso. Me ajuda, por favor. Por quê? Senão eu não consigo chegar do outro lado do rio. O escorpião fala assim, não, porque se você subir em cima de mim, você vai me ferroar e os dois vão morrer. O escorpião fala: não, se você está me ajudando, eu jamais vou fazer isso. Nunca faria isso com você. Eu ia morrer junto com você. Não vou fazer. O sapo fala assim. O escorpião fala: não, mas você precisa me ajudar. E aí, de repente, o escorpião sobe no sapo. O sapo fala: tá bom, vou te ajudar. E quando está chegando perto da margem, o escorpião vai dar uma ferroada no sapo. Dá uma picada no sapo. E aí, de repente, o sapo olha para ele e fala assim: você falou que não ia me picar. O escorpião falou assim: desculpa, mas é a minha natureza. O sapo não podia nadar porque não era a natureza dele. O escorpião não podia nadar porque não era a natureza dele. O sapo não podia picar porque não era a natureza dele. O sapo só podia fazer aquilo que era da natureza dele. O escorpião só podia fazer aquilo que era da natureza dele. Eu tenho vários diálogos com a Nicole. Às vezes eu falo para ela: Nicole, não faz isso, porque a minha reação é essa. Eu vou reagir mal a isso. Não é o que ela faz, é quem eu sou. A minha natureza é má, a minha natureza é pecaminosa, mas é difícil a gente entender isso, e a gente sempre transfere a responsabilidade nossa para o outro. Por que não deu certo? Ah, por causa do outro. Por que não foi no trabalho? Ah, por causa do não sei quem. Por que você falou assim? Ah, porque ele falou assado. Por que você xingou? Ah, porque eu não sabia que não sei o quê. A gente sempre tem uma desculpa, porque a gente fala assim: ah, porque a gente foi espremido. Ah, porque a gente foi isso, a gente foi aquilo. Ah, eu estou oprimido, ah, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou isso, aquilo outro. Mas só pode sair de você aquilo que você é. Gálatas capítulo 6 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Está vendo? Pura. O fruto do Espírito é esse. E eu vejo muitas vezes cristãos tropeçando. E não adianta você achar que a culpa é do outro, é sua. É a sua natureza, é a sua fruta que é ruim. Pastor, o que eu faço? Torne a sua vida uma terra fértil. Ouça a palavra, entenda a palavra, aplique a palavra. Se você não conhece, se você não consegue, diga a Deus: Senhor, o meu fruto é mau, mas eu preciso do fruto do Espírito na minha vida. Eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser regenerado, eu não quero agir segundo a circunstância.
É muito fácil me tirar do sério. É muito fácil. Quero ver tirar o André do sério. A Jo consegue. A grande questão é o seguinte: cada um de nós temos o nosso fruto, que vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Tem árvore que ela dá o ano inteiro. Tem árvore que ela dá em determinados tempos. Tem fruto que você vê ele raramente. Parece. O João falou, conhece o André. Talvez eu não conheça o André. Talvez a forma como o André é apertado pela Jo consegue extrair dele um suco. A limonada, consegue sair limão a laranja. A gente só vê a laranja, mas espreme. Só que o evangelho, ele muda até caráter. O evangelho, ele muda até personalidade. O evangelho, ele muda até a qualidade do fruto que muitas vezes nós estamos fornecendo. A árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Fruto nunca é para a árvore. A árvore não produz fruto para si próprio. O que o abacateiro vai fazer com o abacate? Nada. É só para o outro. O que você tem servido aos outros é o que você... Se do seu coração, se da sua vida tem saído mágoa, tem saído rancor, tem saído ódio, tem saído palavras duras, tem saído palavras ásperas, tem saído uma água ruim, não adianta você colocar a culpa no outro, não. Não adianta. Você pode me contar a história triste que você quiser, mas ele fez isso. Vou contar uma coisa para você. Várias vezes, eu preferi perder do que requerer aquilo que eu achava que era um direito meu, mas que a outra pessoa estava disposta a me dar. Várias vezes, várias e várias. Jacó estava diante de Labão o tempo todo, andando com ele, mudando. Não podia sair nada bom de Labão, porque Labão não era bom. Não podia sair nada bom de Labão. E ele sabia que ele não podia esperar nada de Labão. O que ele faz? Ele vai, ele fala assim, tá bom, esse aqui é o que eu preciso, é o que eu tenho. Eu orava a Deus, e Deus o prosperava, o Deus fazia. A gente tem que aprender a não querer agir com os outros diante da circunstância. Porque a gente só pode fazer, dar aquilo que tem. Tem uma frase que a gente fala, a gente ouve. Veja, quem tem paz, paz. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor falou aos nossos corações. Que Deus possa falar mais ao coração de vocês. Amém? Então eu quero dar um tema a essa mensagem, ainda que tardio. Mude a sua semente. Mude a sua semente. Amém?